Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma palestra para a nossa querida Sociedade Espírita Jesus de Nazaré. O tema da tarde de hoje é sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a fé. Esse capítulo 19 tem como tema o título A Fé Transporta Montanhas. Então nós vamos fazer a nossa prece de abertura, sempre agradecendo a Deus, a Jesus, deixando todos os nossos problemas materiais fora da nossa casa, do nosso local de trabalho, nesse momento de reflexão e de gratidão a Deus, como nós estudamos dentro da doutrina espírita. Mestre Jesus, muito obrigado pela oportunidade da tarde de hoje. Obrigado por esse dia 18 de março de 2021. Obrigado pela vida, Pai. Obrigado pela minha família. Obrigado pelos meus amigos. Obrigado por tudo que eu tenho. Muito obrigado, Pai, pela dor, porque muitos de nós só aprendemos pela dor, ao invés de buscarmos o caminho que nos ensinastes, que é a lei de amor. Obrigado, Pai, pelo Brasil, que é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Obrigado por Caxias do Sul, que nos abriga. Mas obrigado ainda, Pai, pela nossa querida Sociedade Espírita Jesus de Nazaré. Obrigado pelos nossos familiares, obrigado por essa natureza imensa do Brasil, de Caxias do Sul, de onde estamos falando agora. Obrigado por tudo que nos destes, principalmente também a doutrina espírita, que é a pedagogia do amor, que esclarece sem amedrontar e que ensina com amor, com sabedoria e com paciência. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, que é o nosso grande arquiteto do universo. Obrigado aos Espíritos de Luz por essa oportunidade valiosa de falarmos os ensinamentos de Jesus. Então, na tarde de hoje, o tema é sobre o poder da fé. É do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, né? Então, eu vou ler um pequeno trecho e depois a gente vai comentar sobre esse título, que é Tende Fé em Deus. Eu vou ler o trecho inicial aqui do Evangelho, né? O poder da fé. Quando veio até o povo, o homem se aproximou dele, lançou-lhe de joelhos aos pés e lhe disse: Senhor, tende piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: E por causa da vossa incredulidade, por causa da vossa incredulidade. Porque eu vou-lo digo em verdade, se tivesseis fé, como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra, que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade.
A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. A que é vacilante dá incerteza. A hesitação que se aproveitam aqueles que se quer combater, ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. Então, esse texto do capítulo 19 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das 4 partes do Livro dos Espíritos, né? O nosso querido Livro dos Espíritos foi dividido em 4 partes, e dali uma das partes que deriva é aqui o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala das leis morais. E esse capítulo 19 é um capítulo muito importante na nossa vida, principalmente no momento em que a gente está passando, para que onde nós passemos, nós levemos uma onda de mais otimismo, de mais alegria, exatamente de mais fé. Mais fé em que sentido? É uma fé em dias melhores, que essa pandemia toda que está passando, nós vamos superar elas acreditando que esses dias são necessários para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Nós escolhemos errado aquilo que nós devemos viver aqui na Terra. O ser humano vem há muitos anos, pela sua cabeça, pelas suas leis próprias, duvidando, abusando, humilhando inclusive Jesus, né? A gente sabe de algumas manifestações culturais que ocorreram no passado, o quanto de depravação as leis que Deus e de Jesus veio nos ensinar, achando que nós a tudo podemos, achando que nós somos de tão materialista que somos, que apenas uma vida interessa, e que muitas vezes se escuta uma única palavra: vamos aproveitar. Esse aproveitamento do ser humano com as coisas materiais, com as coisas fúteis, sem lembrar que somos espíritos eternos, nos tem levado às escolhas erradas. Se nós não estamos evoluindo há mais de 2000 anos, quando Jesus veio aqui, o nosso governador do planeta Terra, ele, conforme relata no livro recentemente do Divaldo Franco, ele inclusive nos visita no século passado e consegue ainda uma moratória para o planeta Terra, para que nós possamos refletir, evoluir, praticar mais o bem, termos exatamente mais fé em dias melhores. Que nós acreditemos, pelo uso da palavra esperança, não no sentido de ficar esperando. Essa fé raciocinada, essa fé embasada nos conhecimentos de Jesus, essa fé embasada nos conhecimentos da doutrina espírita, que é a nossa terceira revelação, nos mostrar que existe só um caminho, e esse caminho se chama Jesus. Esse caminho ensinado por Jesus veio nos falar que a fé com obras, ela realmente transporta montanhas. Porque nós, exatamente nesse momento de Covid-19, em que o vírus talvez já esteja sendo feita a transmissão até pelo ar, nós precisamos acreditar nessa fé que Jesus vem ensinar, como aconteceu com os cristãos na arena, na época do livro que nós lemos, o excelente livro de Jesus há 2000 anos, o excelente livro de Francisco Cândido Xavier, através da psicografia de Emmanuel, onde nos relata a história do cristianismo, presente no livro há 2000 anos, e no livro 50 anos depois, principalmente no livro 50 anos depois, onde tem os relatos dos cristãos sendo devorados nas arenas, e no momento em que os leões devoravam eles, pela fé que eles tinham, e eles acreditando em Jesus, a espiritualidade fazia com que eles não sentiam nenhuma dor, fazia com que eles pudessem já ser retirados imediatamente do corpo físico. A fé nos mostra uma vida em equilíbrio, desde que nós saibamos viver essa vida. A fé naquilo que Deus
naquilo que Jesus vem ensinar. Que nós precisamos diariamente, através da fé, crer. Crer em quê? Crer em dias melhores. Para crermos em dias melhores é necessária a nossa transformação moral, a morte do homem velho pelo homem novo. Um homem que realmente tem essa fé robusta, não aquela fé do apóstolo que quando vai caminhar em alto mar, cai na água, quando Jesus lhe chama e lhe diz, o homem de pouca fé. Então, nós que somos estudantes da doutrina espírita, que somos os eternos aprendizes, nós temos a oportunidade, pelas obras básicas, pelo Evangelho, e através do Evangelho no lar, uma vez por semana, nós temos a oportunidade de ir harmonizando a nossa família, os nossos locais de trabalho, mesmo que online, porque as relações sociais elas continuam. É muito importante nós relembrarmos que Jesus deu a vida para nos salvar, lá há mais de 2000 anos. E agora a doutrina espírita, presente desde 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, veio trazer uma luz nova para o ser humano. A luz nos informando que não devemos nos apegar às coisas materiais. A luz que veio trazer, nos falando sobre a reencarnação, que temos várias oportunidades. Jesus e Deus são tão bons com todos nós que nós temos, através da reencarnação, a oportunidade de recomeçar novamente, num novo corpo, voltando lá naquela família, os antigos devedores de vidas passadas, não inimigos, para novamente reiniciar em posições alternadas, com Jesus no coração, com mais fé, acreditando que aquela família, na atual encarnação, vai superar os problemas de vidas passadas. Então, aqui nesse capítulo 19, a gente vai ter vários itens que tratam desse assunto, no caso. Ele termina, inclusive, falando da fé divina e a fé humana. E no final, o Espírito Protetor, em 1863, nos diz assim: a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que tem em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que, até o presente, chamou-se de prodígios, e que não é senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Olhem só que interessante, Nós temos nesse capítulo aqui também a fé, mãe da esperança e da caridade. A trindade, Fé, esperança e caridade. Então, a fé em dias melhores, acreditando cada vez mais que nós podemos superar essas dificuldades, que foi por todos nós indevidamente utilizada nos últimos anos. Na década de 80 tivemos a AIDS, que já veio em consequência dos movimentos de liberdade total do final da década de 60, início da década de 70, onde tudo era permitido, tudo era livre, tudo era bonito. Tivemos lá no século XIX, tivemos a peste negra, tivemos ao longo desses 2000 anos várias provas para superar pelas coisas erradas que o próprio ser humano cria, acreditando ele que tudo aconteceria às vezes numa vida só e que deveria aproveitar a vida. Ele esquece dos ensinamentos de Deus. Por isso que a doutrina espírita vem nos alertar da importância de buscarmos Jesus ainda mais nesses dias, através da prece, através da caridade. O fora da caridade não é salvação, ainda mais nesses momentos de dificuldade que estamos passando. Através da aplicação da lei do amor, através do perdão, através de tudo que Jesus veio nos ensinar, a humildade, trabalharmos o nosso orgulho, trabalharmos também, nesse momento, a nossa falta de fé. Como é que se vai buscar fé com toda essa pandemia?
exatamente aquilo que Jesus veio nos ensinar, que tudo passa. É um momento necessário para a nossa própria evolução. Nós buscamos a força para superar essas dificuldades e o entendimento lá no Livro dos Espíritos, onde fala sobre a lei do progresso, onde fala da lei de trabalho, onde a gente vai encontrar também na prece, no poder da prece, a explicação que nós temos no Livro dos Espíritos, né, sobre a importância da prece em nossas vidas. Queridos amigos da Sociedade Espírita Jesus de Nazaré e todas as demais pessoas que assistirem essa live mais tarde gravada, vamos voltar a seguir aquele único ídolo, o governador do planeta Terra, que nasce num local simples, para nos mostrar a importância da nossa força que temos de trabalhar a humildade, ao contrário do orgulho, eliminando o egoísmo. Ele que veio nos mostrar que somos todos irmãos, numa mesma família, independente de raça, de cor ou de credo. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo por esses momentos da tarde de hoje. Que Deus abençoe todas as famílias e que a gente possa diariamente a fé ser renovada. E essa fé vai se renovar sim com as nossas obras, na caridade, no amor, na simplicidade, na humildade, e trabalharmos cada vez mais para tirarmos o egoísmo, o orgulho, a falta de fé e se desapegarmos das coisas materiais. Lembrarmos que somos espíritos eternos e temos que ter gratidão por essa oportunidade única da atual reencarnação. Mestre Jesus, obrigado por nos dar a doutrina espírita, que esclarece, que consola, que nos anima. Obrigado, Pai, pela Sociedade Espírita Jesus de Nazaré e pelas demais sociedades espíritas de Caxias do Sul, do Brasil e do mundo. Obrigado por nos ensinar a humildade, o amor. Obrigado por vir e nos demonstrar todos os seus ensinamentos através da prática. Obrigado por nos mostrar o poder da fé, que com certeza transporta montanhas. Te pedimos perdão, Pai, pela nossa falta de fé. Te pedimos perdão pela nossa falta de caridade, pela nossa falta de humildade. Mas acima de tudo, Pai, gratidão, sim, pela vida. Gratidão por essa dor que ensina novamente, sem amedrontar, que nos mostra através da doutrina espírita que é as nossas escolhas erradas, que jamais é castigo, que nos mostra que ainda tens misericórdia de nos consolar e nos mostrando que dias melhores virão, pois sabemos que estamos no mundo de provas, se transformando para um mundo de luz e regeneração. Uma boa tarde a todos, um bom final de dia 18 de março de 2021, que a paz de Deus, nosso grande arquiteto do universo, de Jesus, os Espíritos de Luz, abençoe todos os lares, abençoe o Brasil e faça com que os nossos políticos pensem na nação como um todo e não no interesse de alguns. Jesus, amigo, nós só podemos te dizer na tarde de hoje, obrigado por estarmos vivos e aprendendo os teus ensinamentos dia após dia, que sabemos que só através da reforma íntima e da caridade e da lei do amor podemos transformar nossas vidas, nossa família, o Brasil e o mundo. Uma boa tarde a todos. Obrigado, Mestre Jesus, por essa oportunidade valiosa de estarmos aqui falando dos teus ensinamentos. E que assim seja.